Em abril de 2012, o jornalista português José Luiz Peixoto resolveu fazer uma viagem diferente. Mas para onde eu vou viajar? Ele resolveu ir para um dos lugares mais totalitários do mundo, a Coreia do Norte. Fala, manos e manas, Igor Tomé do canal que já tomou seu remédio. Bem-vindos à Quarta do Cão, é uma playlist dentro do canal. Já sabem o procedimento, inscreva-se, dá like, compartilha, deixa os comentários. Bora! Agora a gente vai ter um episódio muito interessante desta obra aqui, lançada em 2012 e chegou no Brasil em 2014 pela Companhia das Letras, Dentro do Segredo. Uma viagem pela Coreia do Norte. O escritor português José Luiz Peixoto. Manos e manas, assim, quando você pretende viajar, a primeira coisa que você precisa, obviamente, é o quê? Dinheiro. Só que dinheiro não é tudo. Em alguns lugares. Ah, eu já vou deixar aqui um outro detalhe. Eu não tenho a menor ideia de como se fala coreano. Então eu vou deixar aqui na descrição, na hora quando for falar, vou colocar algum vídeo explicando, mas eu só vou soletrar as palavras, beleza? E o autor nessa obra, ele já chega logo falando o seguinte: a primeira coisa que você faz, você viaja do seu país de origem para a China. Da China, você vai para a alfândega na Coreia. Próximo à Coreia, na verdade. E há aquele comboio com vários turistas, várias pessoas, né? Para ir visitar o país. Mas antes de adentrar o país, você não vai chegar assim em qualquer coisa, você vai fazer qualquer atitude, qualquer comportamento. Logo eu vou falar algumas situações que aconteceram. Particularmente, você que já viajou na vida, e eu também, algumas surpresas, alguns contratempos acontecem. Nossa, eu vou até falar uma futuramente aqui no canal. Quando eu visitei uma praia seminudista em Florianópolis, eu não tinha a menor ideia. Obviamente, já deixo bem claro que eu não fiquei pelado. Uma praia seminudista, ou seja, uma praia mista. Continuando, contratempos acontecem, exceto na República Democrática Popular da Coreia. Logo eu falo de situações inusitadas que não deram bem. E para entrar no país, o que você precisa? Passaporte, você pode entrar com seu celular, você pode entrar com várias revistas, livros. Obviamente que não. Você simplesmente, você não entra com qualquer material impresso. Certo, aqui atrapalhando, desculpa. Segundo, seu celular confiscado. O único celular que você pode comprar é dentro do país, que custa uma fortuna. Humanos e humanas, você já deve ter visto inúmeros vídeos aqui na plataforma, no YouTube, de pessoas que visitaram a Coreia do Norte. Aí cria todo esse estigma, essa vontade de visitar um país completamente fechado, rígido, e entre outros clickbaits. Clickbaits, caso você não saiba, é armadilha. Você já deve ter visto inúmeros vídeos. Mas dos vídeos que eu vi e que eu precisei para fazer a pesquisa, para complementar a história deste livro, enfim, nenhum me falou o motivo na qual a Coreia do Norte tornou-se o que é hoje. Eu particularmente não vi, exceto outros vídeos. Mas enfim, manos e manos, é um breve resumo para contextualizar o que é a Coreia do Norte hoje. A Coreia, sim, a Coreia era um grande império em 1897, até que em 1910 o território virou uma península e protegida pelo Japão. Humanos e humanas, o Japão tem algumas situações históricas que muitas pessoas não sabem, que é bom ser lembradas e relembradas e discutidas. Tranquilo? E o que acontece quando um país melhor no sentido de armas, tecnologia, faz quando invade outro país? Simplesmente ele sai dizimando, destruindo todo tipo, a sua cultura, agricultura, forma de viver, vai praticando as maiores atrocidades que existem na humanidade. E a sua principal função quando você invade é anular o outro, os outros povos. Você anula toda a questão de identidade histórica, cultural daquele pessoal. Então assim, isso não é requisito exclusivo do Japão. Só você pesquisar toda a história da humanidade que vocês sabem isso. Acontece a bomba de Hiroshima e Nagasaki em 1945. O Japão perde seu domínio no país. A parte do sul é dominada pelo exército americano, a parte do norte foi dominada pelos soviéticos e comunistas coreanos. Os dois grupos tentam criar influências, ocorrem alguns conflitos. Acontece a divisão no país.
um contra o comunismo e as demais práticas. E em 1948 acontece a ascensão de um grande general líder do exército. Quem é ele? O guerrilheiro comunista com o nome Kim Il-sung torna-se o ministro da República Democrática da Coreia. Após esse breve resumo com imagens ilustrando toda a situação, foi em 1948. Continuando com o José. O José, ele teve simplesmente o quê? Tirar um novo passaporte, porque tinha carimbado visitas aos Estados Unidos. Então ele não queria correr nenhum risco. Então assim, ele refez um novo passaporte, justamente para não atrapalhar a sua visita, a sua reportagem, a sua experiência. Continuando, daí ele vai à China, até as agências de viagens, pouquíssimas autorizadas, não é qualquer agência de viagem, tem que ter aquele comércio, tem que ter aquele intercâmbio, aquela comunicação. E durante o voo, né, ele consegue embarcar, ele está indo durante o voo, ele já começa a receber instruções. Então você fique atento às instruções. Humanos e humanas, uma opinião muito pessoal aqui. Essa informação que eu vou passar aqui para vocês, eu fiquei muito assustado. Fiquei muito de cara. Por quê? Quando você for visitar, vou colocar as imagens aí. Quando você for visitar aquele país, visitar toda aquela região bem específica, quando você for tirar foto do grande líder, da estátua do grande líder, você não pode cortar nenhuma parte do líder. Estão entendendo? A estátua não pode ser cortada. E durante a viagem, nisso José, eu estou já colocando um adendo aqui, e durante essa viagem, José já recebe informações que até a forma de dobrar o jornal, né, que ele recebe o impresso, recebe todas as informações, tem as dobraduras específicas. José Luiz Peixoto, ele chega na cidade e o primeiro impacto que ele percebe é o seguinte: ruas limpas, uma organização, tudo clean. Você não vê bagunça, você não vê desordem. E obviamente ele é acompanhado por uma guia. O nome dela é Kim, a guia. E essa mulher falava, gente, pelo que ele contextualizou aqui nesse livro, ela falava. Obviamente tinha um tradutor, mas ela falava, meu Deus do céu. Falava demais. E durante já o primeiro impacto que ele teve durante a cidade, percebeu um grupo de mulheres que usavam um traje tradicional. Gente, me perdoe, mas eu vou ter que ler aqui. Não, gente, é C-H-O-S-O-N, Chonton. Também usado na Coreia do Sul, só que com outro nome, né? Apesar da divisão, algumas coisas são parecidas. E já no primeiro dia de visita, já durante esses dias de visita, ele foi percebendo o seguinte: a partir dos 15 anos, as pessoas da capital usam insígnias, broches, sabe? Com identificação, obviamente, para você ir demarcando as castas, as classes. E ele foi percebendo isso, e que ganha-se a partir dos 15 anos de idade. E outro detalhe, tu acha que o José Luiz Peixoto, ele tá fazendo esse percurso, falando essas coisas sozinho? Não. Um estrangeiro, jamais, ele não deve andar sozinho. Tô preparando para vocês aqui, ó, para as situações que ocorreram. Vocês vão ficar surpresos assim como eu fiquei. O estrangeiro, o americano, como eu falei, eles são muito enfáticos nessa situação de não poder andar sozinho. Humanos e humanas, olha essa situação de um americano que resolveu simplesmente sair do quarto para fazer isso. O estudante americano Otto Frederick Warmbier foi condenado a 15 anos de trabalhos forçados na Coreia do Norte. Seu crime foi tentar roubar um cartaz de propaganda política do hotel no qual estava hospedado na capital, Pyongyang. Otto, de 21 anos, foi condenado 16 dias depois de reconhecer publicamente sua culpa, em uma confissão que pode ter sido forçada. A decisão judicial considera que ele realizou um ato hostil contra o Estado ao tentar furtar o cartaz. Na confissão, ele disse que agiu por ordem de uma igreja protestante e que a CIA tinha conhecimento de sua missão. Seu objetivo era prejudicar a motivação e a ética de trabalho do povo coreano e insultar a Coreia do Norte em nome do Ocidente. Perceberam, né? Então assim, continuando, o José Luiz Peixoto, ele foi percebendo algumas situações, algumas cenas. São as estátuas, né, que não podem ser tiradas de qualquer forma, né, as fotos, as fotografias, os museus e a biblioteca. Olha o nome do museu, gente, eu vou ter que ler isso aqui pra vocês. O nome do museu é o quê? Museu da Vitoriosa Guerra da Libertação da Pátria. Quando o autor vai visitando as alas dentro do museu, gente, é uma cena mais escabrosa, uma cena mais pesada do que a outra. E é aquela construção de ideia de que tem várias alas. E dentro dessas alas
a que mais chocou o autor chama-se Sala das Atrocidades dos Agressores Imperialistas Americanos. E também tem a sala de fortalecimento da capacidade de defesa nacional depois da guerra. É impossível decorar isso sem ler, né? O que se faz quando você vive num país ditatorial? Simplesmente é edificar, unificar, fortalecer a ideia de que o grande líder, graças ao grande líder, que eles estão numa vida confortável, favorável, benéfica. E dentro do museu há uma réplica da casa onde o grande líder, né, o grande estrela do sol nasceu, da casa simples dele, daquela simples casa. Só que quando o autor observa que a maioria da população vive da mesma forma, então assim, aí você já começa a observar, opa, eu posso, você não. E é enfático eles falarem onde todos vivem bem. Eu falei agora há pouco que todos vivem bem, né? Todos vivem bem. E o José, ele conseguiu ir em outra região. Gente, essa parte do livro realmente é muito, assim, pesada pra mim. Mas assim, questão cultural, não vou adentrar mais nesses métodos, porque este vídeo todo já dá uma polêmica. Todos vivem bem, só que é uma parcela mínima, principalmente quem é da capital. E um detalhe muito importante, você que está querendo visitar Coreia do Norte, quer dar uma diferentão, quer visitar sei lá o que, eu particularmente não tenho a menor vontade. Você entenda o seguinte, quando você for visitar a Coreia do Norte, independente se você for turista, estrangeiro, que tenha grana ou nativo, você vai comer comida vencida. Que aliás, o preço das comidas vencidas já são um absurdo para os próprios nativos, para os próprios populares dentro da Coreia do Norte. Já para os estrangeiros, para os turistas, é um preço razoável até que consegue viver. Só que, novamente repito, eles vivem de comida vencida. E como eu falei, ele foi numa região diferente. Daí ele foi experimentar as iguarias, toda a cultura. Geralmente quando eu viajo eu gosto de experimentar comida local e tal. Obviamente com muita restrição. Só que o nosso autor, ele foi experimentar o kimchi. Humanos e humanas, o kimchi é comida feita com carne de cachorro. E ele experimentou de duas formas, tanto como sopa e como frita. Eu não preciso mais entrar em detalhes, vamos para a próxima etapa. E outra percepção interessante que o autor nos trouxe, que eu particularmente não vi nenhum vídeo, que ele não via as pessoas andando com dinheiro, com moedas e tal. Ele achou interessante. Também não achei mais outras informações sobre isso. Também fiquei indagativo. Os mercados estrangeiros não podem ser adentrados pelos nativos, não. Não. É restrito apenas aos estrangeiros e turistas. Aí de você entrar no mercado, gente. Imagina você entrar num país que você não pode entrar no mercado. Como eu falei assim, mais agora há pouco no vídeo, você tem aquela alfândega. E dentro da alfândega tem um porto. E toda importação e exportação é feita por base naquela alfândega. E no porto também. E segundo o autor, gente, presta atenção nessas informações. O que é divulgado que os produtos e mercadorias que chegam de outros lugares são os países agradecendo tipo um tributo, reconhecendo o trabalho excelente que os ditadores fazem, ou seja, reconhecendo a sua superioridade. Por que eles fazem isso? Assim, dentre várias respostas, indagações que podem acontecer durante, por que eles fazem isso? O governo, ele prega muito, ele é muito afirmativo nisso, que quando você vive numa coletividade, quer mostrar que todos são felizes, nas quais todos são iguais, nas quais todos pertencem a um mesmo grupo, que isso é uma mentira. Obviamente que isso não existe, ainda mais num país como aquele. E eles querem mostrar isso pro mundo, né? Mostrar carinha, todo mundo igual, todo mundo feliz. E eles pregam aquela ideia de unidade. Mas lembrando, um livro de George Orwell, A Revolução dos Bichos, que ele fala o seguinte: todos são iguais, uns mais iguais que os outros. Imagine George Orwell entrando lá na Coreia do Norte. E essa unidade que eles pregam, que eles proliferam, é mostrada em todo o governo. Acontece o seguinte, que a maioria, a grande parte, parcela da população da Coreia do Norte tem que andar quilômetros para pegar um balde d'água. Não é uma minoria não, graças a Deus hoje no Brasil é uma minoria, mas não. Lá é a grande parte. E vamos fazer o seguinte, vamos se anular, vamos deixar de ter a nossa identidade em favor do grande estrela do sol, que é um dos termos que é usado para enaltecer, glorificar esse grande ditador. Humanos e humanas, inscreva-se, dá like, compartilha. Agora eu te falo o seguinte, vamos falar um pouco mais sobre essa obra. Curta,
200 páginas, você vai lendo, você vai tendo curiosidade e você vai se assustando. Isso aqui não foi foi um breve resumo de que ele vai narrando outras situações, porque para não deixar o vídeo tão pesado, porque já o tema é muito pesado. E novamente, ele passou 2 semanas dentro daquele país, que eu já achei de assim, um período muito longo. Agora você deve se perguntar: Igor, você tem vontade de ir? Obviamente que não, tem a menor vontade. Ai, você sabia dessas histórias? E é isso, tchau, obrigado.